Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja independente de onde você esteja assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo. Vambora para mais um vídeo de informações aqui nos canais Paparazzo Rubro Negro. Eu sou Isabelle Costa, repórter do canal, e vou trazer hoje algumas informações para vocês na manhã desta sexta-feira. Eu que já tô em São Paulo, já tô na capital paulista para trazer todas as informações. Tem jogo do Flamengo contra o São Paulo no sábado, amanhã. O Flamengo desembarca aqui na capital paulista às 5 horas da tarde, previsão de chegada do Flamengo aqui às 5 horas da tarde. O Flamengo realiza esse último treino agora pela manhã no Ninho do Urubu, para depois concentrar, almoçar e vem para São Paulo. Bate e volta rapidinho, né? O Flamengo que sempre tá de voo fretado, então tem essas facilidades de chegar rápido no local, né? Então, a gente vai trazer todos os detalhes dessa chegada, mas antes de passar as informações que a gente tem para passar para vocês, eu quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o like, porque é muito importante pra gente, ajuda demais no crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. E olha só para avisar vocês, a Outsider Tours, agência que traz a gente, que leva a gente pro Brasil e pro mundo, né, já está no terceiro avião para a final da Libertadores da América. Então você que quer acompanhar o Flamengo, garante logo a sua vaga na final da Libertadores com a Outsider. Eles têm os melhores preços, as melhores condições, voo fretado, hotel, ingresso. Então, fecha com a Outsider e ainda tem desconto para quem é inscrito do canal Paparazzo Rubro Negro. Bom, vamos lá então, né, para as nossas informações. Vamos falar sobre o mercado da bola, porque tem até previsão de quando o Oscar vai ser apresentado à torcida, e muito mais, né? Volante saindo do Flamengo, a gente vai trazer todas essas informações para vocês. Mas, começando, o Flamengo treina, né, agora pela manhã. Depois vem para São Paulo para o jogo de amanhã contra o próprio, né, São Paulo. E ontem, anteontem, na verdade, o técnico Rogério Ceni, que inclusive já comandou o Flamengo, a atual comandante do São Paulo, falou sobre a possibilidade de poupar jogadores e, de acordo com o que foi falado pelo Ceni, ele vai poupar sim, ele vem com um time um pouco alternativo para essa partida contra o Flamengo. A gente sabe também que o Flamengo deve poupar jogadores para esse confronto pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? Vamos lá. Terça-feira tem o segundo jogo da Copa Libertadores contra o Corinthians em casa. Então, o Dorival Júnior, ele não vai ter tanto tempo assim para treinar o time titular, né? O time que ele esboça sempre como titular nesses momentos decisivos. Então, por isso, o Dorival Júnior ele pode trazer algumas outras peças para esse confronto, ele pode trazer algumas novidades. Assim também como o Rogério Ceni, já que o São Paulo tem também um jogo decisivo pela Sul-Americana contra o Ceará na Arena Castelão. Então, algumas informações importantes para a gente trazer para vocês em relação a esse confronto, que será disputado no sábado, 8h30 da noite, tá? 8h30 da noite aqui no Morumbi, e a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. Gente, um levantamento feito mostra que o VAR, o time mais prejudicado pelo VAR em 2022, foi o Flamengo. O ex-árbitro FIFA, o Sandro Meirahit, publicou um balanço em que ele afirma que o Flamengo foi o time mais prejudicado pelo VAR até a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o comentarista, ele que hoje atua como comentarista, o rubro-negro teve 4 erros não corrigidos pelo árbitro de vídeo, enquanto o Internacional é o mais beneficiado com 3 no total da competição. Foram 23 erros que não foram consertados. O Luiz Flávio de Oliveira
que apitou, né, o polêmico jogo da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético, inclusive foi até afastado depois desse jogo, justamente pela forma como atuou nessa partida, por tantos erros. É o árbitro que mais usou o televisor no Brasileirão, em 7 dos 10 jogos que comandou. Já Jean-Pierre está em último no ranking. O árbitro ainda não consultou o VAR nas 6 partidas em que apitou no Brasileirão. Impressionante, né? Luiz Flávio de Oliveira foi o que mais utilizou o VAR, foi o que mais consultou o VAR e acumula erros e erros e erros. É impressionante, assim. E esse levantamento do Sandro Meirahit, mostrando que o Flamengo é o mais prejudicado, cai por terra toda a especulação e todo o argumento dos torcedores rivais de que o Flamengo é beneficiado pela CBF, é beneficiado pela arbitragem, etc. Né? A gente tem que entender a crise que a arbitragem brasileira vive nesse momento. São muitos erros, são erros muitas vezes decisivos, são erros muitas vezes que podem mudar o curso de uma partida, e esse levantamento até a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, o Flamengo é o time mais prejudicado no Brasileirão pela arbitragem, né? Mesmo assim, o Flamengo tá conseguindo, né, ainda ter uma sobrevida no Campeonato Brasileiro. Lembrando a vocês que no início da temporada o Flamengo ainda perdeu muitos pontos, né? Derrotas bobas, mas está tentando se recuperar. Hoje, vamos ver aqui a tabela do Campeonato Brasileiro, qual a posição que o Flamengo está. Vamos lá, abrindo aqui. Hoje o Flamengo está na 5ª posição, com 33 pontos, atrás do Atlético Paranaense com 34 e do Fluminense com 35. Então, o Flamengo ainda, mesmo com tantos erros da arbitragem, o Flamengo ainda consegue, tá conseguindo bons resultados, graças ao Dorival Júnior, totalmente Dorivalzada, nosso professor querido. Bom, vamos lá também para uma outra informação importante sobre o Eric Pulgar. Ontem o jogador foi apresentado, né? Teve coletiva de imprensa, foi apresentado oficialmente. Falou sobre a sua condição de jogo, disse que ele tá, né, se preparando, tá bem. O Marcos Braz também falou sobre o jogador, um jogador que é de seleção chilena. Marcos Braz exaltou as qualidades do jogador. E também foi perguntado se ele tem condições para atuar. Ele não quis dizer muito, né? Falou que ele entende que tem que pegar ritmo, que tem que ainda, né, se condicionar fisicamente. E a informação do portal Lance, é que mesmo com o Eric Pulgar regularizado, o jogador não viaja para São Paulo com o grupo e seguirá trabalhos individuais no Rio de Janeiro durante o fim de semana. O Flamengo prega cautela, já que o volante chileno tem pouco tempo de trabalho e apenas no treino desta quinta-feira no Ninho do Urubu participou de forma integral com o restante dos companheiros. Então, realmente, são pouquíssimas atividades, né? Ele teve apenas um treino com o grupo, então isso realmente dificulta para o jogador ser relacionado. Lembrando a vocês, né? O Guilherme Varela, ele ainda não foi apresentado, porque as questões burocráticas do Guilherme Varela são um pouquinho mais complicadas, mas até a informação que saiu ontem é que o Guilherme Varela já teve o contrato protocolado no BID, então o nome dele pode sair a qualquer momento. E é um outro caso também de uma cautela. A gente sabe que o Dorival Júnior, ele tem esse cuidado com o jogador, ele tem esse cuidado para não relacionar o jogador antes de estar pronto. Aconteceu isso com o Vidal, a gente está vendo inclusive que o próprio Dorival Júnior tem dado uma sequência para o Vidal, mas uma sequência gradual, dando alguns minutos para o Vidal, utilizando o Vidal como titular no jogo contra o Atlético Goianiense, que é um adversário não tão forte assim. Então, a gente sabe também que ele vai adotar, né, o Dorival vai adotar essa mesma postura com o Eric Pulgar e também com o Guilherme Varela. Guilherme Varela que já estava em pré-temporada com o Dínamo, então pode ser que para ele, né,
para esse jogador seja mais fácil dele se recondicionar fisicamente. Mas a gente também tem essa situação de um retorno gradual desses jogadores, né? Uma entrada gradual desses jogadores. Bom, vamos lá então, né, para as informações de mercado. O Oscar, ontem o Marcos Braz na coletiva de imprensa, ele deu uma fugida do assunto. Ele falou bastante, inclusive, sobre o Oscar, mas deu uma despistada, né? Quando ele foi perguntado se o anúncio do Oscar já estava próximo, ele disse que não tem ainda absolutamente nada com o Oscar, aquele pouco provável que a gente conhece bem. Ele disse que eles ainda estão aguardando a liberação do time chinês para que o Oscar possa inicialmente treinar no Ninho do Urubu. Que eles ainda não têm a liberação nem para o Oscar treinar no CT do Flamengo. O Marcos Braz, que colocou o CT à disposição para que o jogador possa manter as suas condições físicas, ele até falou isso, né? Que o Oscar, para ele manter as condições físicas, ele botou o CT à disposição do Flamengo, mas que ainda não tem nada, que eles vão tentar a contratação do Oscar até o período que puder inscrever o jogador no Campeonato Brasileiro, que é em agosto, 26 de agosto. A inscrição para o Campeonato Brasileiro acaba no dia 26 de agosto. Então, o Flamengo vai tentar a contratação desse atleta até esse dia. Eles vão tentar de tudo pela liberação do jogador, mas entendendo que é uma negociação difícil. No entanto, apesar dessa fala do Marcos Braz, ele que também destacou o quanto respeita o time chinês, falou que o Oscar é ídolo, né, no time chinês, no Xangai, falou sobre toda a história do Oscar, mesmo com essa fala do Marcos Braz, e é até normal, né, porque eles pregam muita cautela nas negociações. A gente viu como foi com o Pablo, por exemplo, que eles só falaram do Pablo quando o Pablo já estava no Rio, praticamente acertado. E com o Oscar e várias outras negociações também não vai ser diferente. Com o Marinho, mesma coisa. O Marcos Braz confirmou a negociação com o Marinho quando o Marinho já estava também acertado, pronto para chegar no Rio de Janeiro. Então, eles seguem a mesma postura nas negociações, mas ontem, né, a gente já tinha falado para vocês que o André Hernan falou que o Oscar estará presente no Maracanã para a partida entre Flamengo e Corinthians na próxima terça-feira. E de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa, o jogador, inclusive, será apresentado para a torcida antes desse jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Então, já tem uma data até mesmo, né, de apresentação, de acordo com o jornalista Lucas Pedrosa. O contrato do Meia com o Flamengo terá duração até dezembro de 2022. O Flamengo tenta, né, uma extensão desse contrato, entendendo que esse jogador é um jogador importante, é um jogador que pode contribuir muito, e se conseguir um empréstimo desse jogador por mais tempo, aí melhora a situação, né? Aí realmente se torna bem mais vantajoso, mas o Flamengo, mesmo com o empréstimo até dezembro de 2022, ainda tem interesse na contratação do atleta. E já tem uma previsão, né, uma data até mesmo de que o jogador vai ser apresentado, e a expectativa, de acordo com o Lucas Pedrosa, é que o Oscar seja apresentado na terça-feira, antes mesmo desse jogo das quartas de final da Libertadores, para a torcida também. Vamos aguardar, expectativa de ter o Oscar nessa partida, a gente vai aguardando, vai trazendo, estaremos lá para trazer todas as informações, a cobertura para vocês dessa partida, e também lembrando que o Oscar já se despediu nas redes sociais. Inclusive já disse que vai treinar em outro clube brasileiro. Então é realmente essa burocracia com o Xangai. Marcos Braz disse que eles não conseguiram ainda a liberação e a gente vai aguardando. Outra informação, né, para lembrar vocês, que o Wallace já está no Brasil. Ontem o próprio vice de futebol do Flamengo falou que
que eles tinham muito interesse na negociação no início da janela e agora não estão mais, que eles estão aguardando, vão aguardar as últimas 72 horas da janela de transferências internacional, mas o Wallace já está no Brasil, o que pode facilitar essa negociação e essa vinda do jogador. A gente já falou aqui o quanto o jogador quer atuar no Flamengo, o quanto o jogador tem esse interesse em atuar no Flamengo, e essa vinda para o Brasil pode facilitar ainda mais uma negociação, pode facilitar ainda mais a sua vinda para o Flamengo, o seu acerto com o Flamengo. Fato é que o Flamengo tem muito interesse no jogador, sim, e aguarda realmente. A gente até já tinha falado aqui que o Flamengo levaria essa negociação até o fim da janela de transferência, justamente porque sabe que fez a melhor proposta, mas a Udinese tem o seu direito de aguardar para ver se chega mais alguma outra coisa. No entanto, o Flamengo vai levar até o fim da janela essa negociação. Bom, informação de uma saída, né? Com a chegada do Eric Pulgar ontem, teve também um outro volante que está de saída. O Richard Rios, colombiano, cria das categorias de base do Flamengo, acertou a sua ida para o Guarani de São Paulo. O volante chega ao time de forma definitiva e com contrato até dezembro de 2023. O mais querido liberou o atleta sem custos e manterá percentual de direitos econômicos em forma de compensação. Então, o jogador que quase não foi utilizado, né, pelo Flamengo tanto assim, principalmente no profissional, está de saída e de forma definitiva, com contrato até dezembro de 2023, e o Flamengo liberou ele sem custos, mas manteve um percentual nos direitos econômicos em forma de compensação, que eles até tentam com o Vitinho, né? Mas aguarda. O Flamengo aguarda, né, para ver se realmente tem uma outra proposta que vale mais a pena, seja mais vantajosa para o Flamengo, uma outra oferta, visto que o Flamengo fez um investimento muito grande no Vitinho. Um outro jogador que já foi do Flamengo, cria das categorias de base também, e que está indo para um time aqui do Brasil, é o Lincoln. O Cruzeiro e o Vissel Kobe chegaram a um acordo pelo atacante. O cria do Ninho retorna ao futebol brasileiro por empréstimo e o clube japonês pagará parte do salário do jogador, de acordo com as informações do Vene Casagrande. Inclusive, o Cruzeiro ainda tem uma opção de compra nessa negociação. Bom, galera, finalizar então com o nosso Arrasca mais uma vez respondendo o Jornal Extra. O Jornal Extra tinha até publicado uma vez que o Arrasca estava quase saindo de um condomínio, sendo expulso de um condomínio. A gente trouxe a informação de que não tinha nada disso. O Arrascaeta já tinha até se mudado e essa informação saiu. Eles desmentiram o Jornal Extra. E agora, novamente, o Arrascaeta mandando um recado pro Extra, né, falando sobre uma matéria que eles publicaram, falando que um Arrascaeta cantou uma menina, e aí o Arrasca responde sobre credibilidade, né, dizendo que ainda não sabe porque eles são verificados. Bom, Arrascaeta que sempre tenta fugir dos holofotes, ele que é um jogador bem mais quieto, né, fora do campo, tenta sempre ser discreto na sua vida pessoal, se estressando mais uma vez com notícias que são publicadas. Galera, agradecer demais a audiência de vocês, pedir para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho da notificação e deixarem o like, ficarem ligados na nossa cobertura de mais tarde aqui na chegada do Flamengo, que a gente vai trazer todos os detalhes, todas as informações para vocês da chegada do Flamengo aqui em São Paulo. Então fiquem ligados, se inscrevam, ativem o sininho da notificação e deixem o like. Beijo, tchau, tchau!